A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Nós que estamos aqui, né, que temos sempre o privilégio de estar juntos, congregados, e aqueles também que passam a nos acompanhar através da página, na transmissão, na página da igreja, sejam também muito bem-vindos para juntos orarmos, clamarmos, adorarmos a Deus, cantarmos louvores a Ele e ouvirmos a Sua palavra. Então vamos abrir, né, deixar abertos os nossos corações, nossas mentes, nossos corpos, tudo que temos, tudo que somos, para que o Senhor, né, fale conosco, porque Ele fala. Em todo tempo Ele está falando, claro que não somente na igreja, mas Ele usa meios, formas que a gente, se a gente ficar com os ouvidos atentos à Sua voz, nós veremos que Ele fala de tantas formas, em tantos momentos, dando toques, né, e nos ajudando, e dando direção, sabedoria, e puxando a orelha, e fazendo, né, o que Ele tem que fazer, se dermos a liberdade. Mas aí, enfim, esse é o momento, né, de estarmos juntos, congregados e adorarmos a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para iniciar no Salmo de número 67. Salmo 67. E ao encontrar, né, vamos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, Salmo 67. Será projetado também aqui, né, na tela. Então você pode acompanhar também aqui a letra, Salmo 67. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho, e entre todas as nações a tua salvação. Louve-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade, e governarás as nações sobre a terra. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos. Louve-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos a te adorar, te glorificar, Senhor, te honrar. Neste momento juntos, congregados em nome de Jesus, a qual toda a honra, toda a glória e todo o louvor sejam dados, Senhor, porque o Senhor merece, porque o Senhor é digno. Tu és o Rei da glória, o único Deus, o único capaz de nos salvar, o único capaz de nos dar vida, e não somente vida, mas diz a Tua palavra que vida em abundância é que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor, nossas dívidas, nossos pecados, nossas falhas, porque a todo momento, Senhor, nós estamos errando, nós estamos de forma consciente ou inconsciente, Senhor, nós erramos. Sabemos que não somos perfeitos, mas a Tua misericórdia, o Teu amor, que excede, que supera, que transpassa, que nos perdoa, que nos livra, o Teu sangue que nos lava, que é capaz de remir, de trazer salvação, de trazer vida, e como dissemos aqui já, vida em abundância. É por isso que nós estamos aqui, para Te louvar, para Te adorar, para o glorificar, para render culto ao Senhor, e somente ao Senhor, porque o Senhor é o único digno. Pela Tua graça, pela Tua maravilhosa graça, é que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor. Somos gratos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, que não tem fim, é o motivo de nós estarmos aqui. Por isso que nós Te adoramos, por isso que nós Te glorificamos, por isso nós rendemos a Ti, Senhor, adoração, rendemos a Ti culto. Aleluias. Receba, Senhor, de nossos lábios, mas como reflexo, Senhor, dos nossos corações, a adoração e o louvor, que só o Senhor é digno. Aleluias. Porque só o Senhor tem poder, só o Senhor tem todo o poder. Aleluias. Aleluias. Tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória,
o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia! A quem faz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Obrigado, Jesus. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, único. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluias. Toda a honra e toda a glória, aleluias, seja ministrada, seja dada ao Senhor Jesus, ao Rei da Glória, ao maravilhoso Deus, ao Senhor dos Senhores. Por isso nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para o glorificar, para render a Ti o nosso culto, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Receba, Senhor Jesus, maravilhoso Tu és, Senhor. Aleluias. Glórias a Ti, ó Rei dos Reis, ó Senhor dos Senhores. Aleluias. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Vamos orar pelos lares, pelas famílias aqui representadas, pelas dispensas, pelos trabalhos. Vamos orar ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós queremos clamar por cada lar, Senhor, aqui representado, cada um daqueles que estão aqui presentes, aqueles também que nos acompanham, Senhor, ou que verão e ouvirão essas palavras que estão gravadas, sendo gravadas nesse exato momento, Senhor, que elas soem, Senhor, em nome de Jesus, como ministração, Senhor, como profecia nos lares, abençoando, Senhor, trazendo paz, trazendo, Senhor, harmonia, trazendo, Senhor, Jesus sobre os lares, porque o Senhor é a vida, e a vida não existe, a vida não há como haver, não há como ter vida e vida em abundância se não estivermos todos nós no Senhor. Abençoa, Senhor, os relacionamentos, os casamentos aqui representados, Senhor, os noivados, os namoros. Abençoa, Senhor, os pais, Senhor, os filhos, os relacionamentos, Senhor, dentro do lar, Senhor, que haja paz, harmonia, porque muitas das vezes, Senhor, nós sabemos que as pessoas, Senhor, estão maquiando, Senhor, estão mostrando algo que realmente não é,
porque entre quatro paredes são uma, Senhor, e fora delas são outra. Nós queremos clamar ao Senhor que sejamos um só no Senhor, em nome de Jesus. Uma mesma palavra, Senhor, um mesmo sentimento, uma mesma, Senhor, um mesmo pensamento. Traz, Senhor, a unidade. Nós clamamos a Ti, Senhor. A unidade dentro, Senhor, assim como nós, em nome de Jesus, proclamamos, declaramos e buscamos, Senhor, esta unidade que está no Senhor, na igreja, que assim seja dentro dos lares, Pai, em nome de Jesus. Que você manifeste, Senhor, essa unidade, Senhor, também nos lares, em nome de Jesus. Nós clamamos, Senhor, e se houver algo, Senhor, que determinado, algo dito, Senhor, palavras que foram mal ditas, Senhor, sobre os lares, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós refutamos, nós rechaçamos essas palavras, Senhor, essa ministração que foi realizada sobre os lares, em nome de Jesus, que caia por terra, pelo poder que há no sangue de Jesus, que caia por terra sobre, Senhor, toda a mácula, Senhor, todo pecado, tudo aquilo que já trouxe, Senhor, mácula sobre os lares, que caia por terra em nome de Jesus, e seja dado lugar, Senhor, a Ti, ao Senhor Jesus. Queremos te pedir pelas dispensas, pelos lares, Senhor, pelos trabalhos aqui representados, clamando por cada um, Senhor, quer sejam, Senhor, autônomos, ou sejamos, Senhor, colaboradores de algum lugar onde trabalhamos, que dependemos, Senhor, de um lugar para trazer o sustento dos nossos lares. Nós clamamos pela Tua bênção, a fonte de renda de cada um, aqui representada, Pai. E aproveitamos este culto da família para clamar ao Senhor, abre as portas, Senhor, para aqueles que precisam, Senhor, de direção. Estamos findando, Senhor, um ano, Senhor, e começando mais um ano, e é momento de reflexão, Senhor, sabemos. Quantos têm projetos, quantos têm sonhos, Senhor, para quando se inicia um ano, mas muitas das vezes, Senhor, não é colocado em prática. Te pedimos por toda sorte de sabedoria, de entendimento, Senhor, de capacidade física e principalmente espiritual, para, Senhor, discernirmos e colocarmos projetos em prática, em nome de Jesus, Pai. Abençoa os dízimos e ofertas que serão depositadas no gasofilaço do Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ao Rei, ao Senhor dos Senhores, a honra e a glória, somente a Ti, Jesus. Aleluias. A Ti, Senhor. Aleluias. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Aleluias. Basta uma palavra Tua, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Maravilhoso, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Receba, aleluia. Aleluia. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Glórias, glórias, glórias. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluia. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Aleluias. Aleluias. Glórias a ti, Jesus. Aleluias. 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 Ao Rei dos Seis, ao Senhor dos Senhores. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, pelo Senhor ter enviado o seu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pela vida que está no Senhor. Sempre, Senhor, declararemos, Senhor, cantaremos esta palavra, Senhor. Todas as vezes que estivermos juntos, Senhor, todas as vezes que congregamos, todas as vezes que nos lembrarmos, Senhor, exaltaremos ao Senhor pela tua misericórdia e pelo teu amor que não tem fim. Tu és maravilhoso, Rei dos Reis, Príncipe da Paz. Aleluias. É o nome que está sobre todo nome. Aleluias. Aleluias. O nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és Senhor, que realmente todo poder estava, está e sempre estará em ti. Menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio
próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Aleluia. Aleluia. Está tremendo, Senhor, aquele dia, Senhor, aleluia. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. O nome que está sobre todo nome. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Encha, Senhor, os nossos corações, Senhor, de esperança, de expectativa, Senhor, de estar em Ti, de Te exaltar, Senhor, por toda a eternidade, Senhor. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos
cidade, na Nova Jerusalém, tua noiva vai entrar. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. Encha, Senhor. Encha, Senhor, nossos corações, Senhor, de esperança, de expectativa. Possamos estar sempre não nos apegando ao Senhor que está aqui, mas ao eterno, declarando sempre: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e nos leva, Senhor, contigo, Senhor. Receba, esteja sempre, Senhor, nos lembrando, ó Espírito Santo de Deus, nos lembrando, Senhor, de que o nosso lugar não é aqui. Aleluias. É no Senhor, é em Ti, Senhor. Aleluias. Que nada e ninguém nos tire, Senhor, deste amor, desta vida, Senhor, que está em O Ti. céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a Ti. E se dobrará, todo joelho se dobrará. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Todo joelho se dobrará. Todos poderosos dessa terra, todos se dobrarão ante a Ti, Senhor, e declararão que Tu és, Senhor. Aleluia. E nós estaremos, Senhor, contigo. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. Glória a Deus, aleluia. Em nome de Jesus, por este sangue precioso, Senhor, é que nós entraremos. Aleluias, aleluias. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluias. Podemos sentar, amados. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há outro nome, nada se compara. A glória revelada, meu Jesus.
Gabriel apareceu a Maria, dizendo que a virgem um filho conceberia. E numa manjedoura um chorinho se ouviu, era o choro de Jesus, a profecia se cumpriu. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. E o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, também nasci. Como ele cresceu, também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, Um menino nos nasceu. aleluia, Glórias ao Filho de Deus. aleluia, Um menino nos nasceu. aleluia, Glórias ao Filho de Deus. Um menino nos nasceu e um filho se nos deu, seu nome será Emanuel. e o menino crescia em sabedoria, estatura e graça lá do céu. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Como ele nasceu, eu também nasci. Como ele cresceu, eu também cresci. Mas o que ele fez nunca vou pagar. Me perdoou e morreu por me amar. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Aleluia, um menino nos nasceu. Aleluia, glórias ao Filho de Deus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. Consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. Consagramos todo o nosso ser a ti, Emanuel. Aleluia. Graças, paz, igreja. Podia já ir embora, né? Já foi uma pregação, os louvores de hoje, né? Deus falou muito aos nossos corações. Mas Deus ainda tem um pouquinho mais para falar, amém? Abra sua Bíblia comigo em Isaías. Que coisa tremenda, né? É o que eles acabaram de cantar aqui. Isaías capítulo 7. A última música que o grupo de louvor cantou é o versículo que eu vou encerrar. E o que as crianças cantaram agora é o que eu vou abrir. Deus é tremendo, né?
E tem a ver com Natal, meu amado. Nós estamos aí na semana do Natal. E todo ano aquelas coisas, né? Se cristão comemora ou não comemora Natal. Bem, a única coisa que eu não te aconselho é vestir de Papai Noel, porque o resto, junte com a sua família, né? Celebre o nascimento. Tudo isso foi cantado aqui, se você prestou atenção. A última música do grupo de louvor e as duas músicas que apresentaram aqui as crianças têm a ver com o Natal. É o que nós vamos ver nessa noite. Isaías capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: pede ao Senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi. Acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. E eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Amém? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que ela possa encontrar aqui, Senhor, corações e mentes abertas, preparadas, Senhor, para a ministração dessa noite. Que não seja eu, Senhor, mas o Teu Espírito Santo a ministrar ao Teu povo, aqueles que estão aqui presentes, aos que estão, Senhor, assistindo essa live, aqueles que no futuro virão, assistirão, Senhor, esse culto gravado. Pai, que a Tua palavra liberada possa, Senhor, transformar as nossas mentes. Que as mentes cativas, Senhor, sejam libertas pelo poder da Tua verdade. Que o Teu Espírito Santo possa entrar, Senhor, de forma poderosa através da palavra, na mente e no coração, Senhor, de todos que ouvirem, Senhor, a mensagem ministrada nessa noite. E assim seja transformada essa mente, Pai, e levada cativa à obediência a Cristo, para a glória do Teu nome. E não a nós, Pai, ao Teu nome dai glória, é o que nós pedimos. E tudo aquilo, Senhor, que for intentado pelo inimigo, para impedir a pregação, para impedir que essa palavra, Senhor, possa germinar e dar fruto na mente e no coração das que ouvirem, Pai, seja tirado do nosso meio, seja, Senhor, que se coloque em retirada pela glória do Senhor, se manifestando nesse lugar, e não a nós, Pai, não a nós, eu não sou digno, Pai, mas pelo sangue de Cristo nós estamos aqui. Ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém, podeis assentar. Amém? Vocês viram que eles cantaram aqui, né? Emanuel, né? A última música agora, né? E depois ainda adoraram a Ele, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória. Meu amado, a gente sempre cita esses versículos, né? E principalmente o versículo de número 14, na época de Natal. A gente vê isso escrito em cartões de Natal, a gente vê as pessoas escrevendo e mandando isso para as pessoas. O versículo 14 diz assim, Isaías 7,14: por quando o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mas uma coisa que eu queria te perguntar, você já parou por que Deus, nesse capítulo que de Isaías, teve que dar esse sinal? Isso aqui é uma resposta, o profeta está dando uma resposta ao rei Acaz. E a gente muitas vezes lê e não percebe o porquê que foi necessário o profeta intervir, Deus usá-lo para ir lá admoestar, advertir ao rei de Jerusalém. É por isso que no versículo 13 fala assim: ouvi agora, ó casa de Davi. A casa de Davi, meu amado, era Jerusalém. Os reis que nasciam ali eram descendentes de Davi. E era chamado então Jerusalém a casa de Davi, né? A cidade de Davi. E o profeta então é levado ali a advertir ao rei Acaz. Para você entender esse capítulo, meu amado, você tem que começar a ler o capítulo 7, ler o capítulo 8 e o capítulo 9 de Isaías. Porque na realidade, essa promessa aqui era para o povo de Jerusalém. E por causa do rei não ter aceitado, ela se tornou uma promessa para o mundo inteiro.
Aí você fala assim, ó, que bom, né? Que bom que ele não aceitou. Mas talvez, né? Eu não só assim, né, conjecturando, né? Se ele tivesse aceitado, muita coisa que a gente vê no Antigo Testamento teria mudado. Aqui ainda não havia ocorrido o exílio, né? Estava começando todo o processo de Deus para poder trazer o juízo sobre Israel. Se você não sabe, historicamente, o Reino do Norte, que era as 10 tribos, a tribo do Sul, que a gente chama de tribo de Judá, Reino de Judá, era formado, né, por Benjamim e Judá, a tribo de Judá. As outras 10 tribos em cima formavam a nação de Israel. Então, quando você lê na Bíblia a nação de Israel, está falando só de 10 tribos. E quando você lê na Bíblia falando de Reino de Judá, está falando só de 2 tribos. O juízo de Deus começou pelo Reino do Norte, meu amado, que eram as 10 tribos. E aqui o que acontecia? É triste a gente ver essa história. É importante você entender que muitas vezes você lê na Bíblia e não percebe por que Deus trouxe juízo sobre aquela própria nação que ele havia escolhido. Aqui, meu amado, se você ler o capítulo 7, 8 e 9, você vai ver que Efraim, nessa época que liderava o reino do norte, de vez em quando você vai encontrar Manassés liderando, a maioria das vezes você vai ouvir falar de Samaria, mas de tempo em tempo mudava as nações ali no reino do norte, e cada uma que assumia ali o poder queria fazer algo diferente. E uma das coisas que eles queriam fazer era pegar o reino do sul para eles, era juntar pela força os 2 reinos. Só que quem determinou a divisão do reino foi Deus. Você lê lá a história de Salomão, o reino foi dividido, não foi por causa do primeiro rei de Israel, Saul, foi por causa de Salomão, viu, meu amado? Você lê a história de Salomão, quando ele morre, Deus fala para ele assim, fala para Salomão se desvia, e Deus fala para Salomão assim, olha, eu vou dividir o reino por causa da sua idolatria, mas não farei isso enquanto você estiver vivo, por amor a Davi. Aí quando ele morre, Jeroboão assume o poder, Jeroboão toma uma decisão e divide o reino. Então começa toda essa história. E aqui, para você entender o porquê dessa promessa do Emanuel, que a virgem daria um sinal, é porque Efraim estava juntando com o reino, meu amado, que não era de Israel, ele estava juntando com a Síria, para poder descer e atacar o reino do sul. Houve várias guerras, meus amados, ali, por causa dessa divisão. E o que acontece então? Deus pega e fala para o rei Acaz assim, olha, confie em mim, Acaz, creia naquilo que eu vou fazer. Por quê? Porque o rei Acaz estava querendo ir buscar ajuda com os assírios, que não é Síria, viu, amado? São 2 impérios diferentes. Efraim estava buscando ajuda à Síria. E Acaz resolveu, falou assim, não, eu vou pedir ajuda aos assírios. E sabe o que ele fez para poder pedir ajuda? Ele deu todo o ouro que tinha na casa dele como rei e os tesouros do templo. Você acredita nisso? Essa história de Acaz, meu amado, você pode ler em 2 Reis, capítulo 16, em 2 Crônicas, capítulo 28, tá? Não tem como a gente ler aqui não, mas depois você lê na sua casa, tá? Para você entender. E dentro desse contexto, meu amado, dessa guerra, quando o coração de Acaz se dispõe a buscar a ajuda dos assírios, Deus fala para eles assim, preste muita atenção que agora você vai entender. O versículo 10 diz assim, você lê depois os versículos antes, mas nesse trecho, Deus manda o próprio rei Acaz, assim, olha, só para você ter certeza, Acaz, que eu vou livrar você desse levante de Efraim com a Síria contra você. Aí ele fala assim, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, versículo 10, quem está falando aqui é o profeta, né, Deus falando através do profeta. Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Deus falou para ele assim, só para você ter certeza, Acaz, que eu vou te ajudar, que eu vou fazer com que você prevaleça quando esse levante contra o reino do sul, Judá. Pede o que você quiser, pede um sinal, Acaz. Pede para cair fogo do céu, pede para rasgar a terra, embaixo da terra, para que as águas subam. Pede o sinal que você quer. Só que ele pega e ele faz o seguinte. Aí no versículo 12, ele fala assim, Acaz, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor.
Aqui parece até que ele estava fazendo algo certo, né? Deuteronômio, né? Lá no livro de Deuteronômio, a gente vai ler, não. Fala assim, que você não poderia tentar ao Senhor teu Deus. Que o homem não podia. E ele se apegou nisso e falou assim, olha, numa falsa hipocrisia, meu amado. Ele falou assim, eu não vou tentar Deus. Está aí, ó, o versículo de número 12. Eu não vou tentar Deus. Parece até algo justo, né? Mas na realidade é porque ele já tinha disposto no coração a não confiar em Deus, mas confiar nos homens. Quantas vezes nós somos como Acaz, meu amado? Quantas vezes Deus já nos deu sinal de cura, Deus já nos deu sinal de libertação. Já nos deu sinal de cura, já nos deu sinal de libertação, já fez tantas coisas na nossa vida, mas quando as coisas apertam, a nossa tendência é procurar a ajuda dos homens em primeiro lugar. Quando ele fala aqui que não tentaria Deus, ele não estava falando isso porque ele temia Deus, é porque ele já tinha disposto no coração dele buscar ajuda. Ele já tinha disposto no coração dele pagar toda a ajuda da Síria com tesouros da casa dele, que ele tinha na casa dele como rei, e do templo, do próprio templo de Deus. Aí Deus muda a promessa. Aí Deus fala assim, no versículo 13, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi. Presta atenção que agora a promessa não é mais para Acaz. É para o reino de Davi, para os descendentes. Isso é muito importante você prestar atenção nisso agora. Agora o profeta não dirige a palavra para o rei Acaz. Ele direciona a palavra para os descendentes de Davi. Aí ele fala assim, então disse o profeta, ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta vadicar dos homens, ou seja, buscar a ajuda dos homens, mas ainda vadicardes também o seu Deus, ou seja, de não confiar nele? Aí vem a promessa. O que era para Acaz, Deus pega, fala para os descendentes de Davi, preste muita atenção. Ele diz assim, porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará o nome Emanuel. Amém? E agora nós vamos dar um pulo de 700 anos. Nós vamos dar um pulo de 7 séculos, meu amado, para você ver como que essa promessa, como que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Preste muita atenção, eu volto a falar no versículo 13, ele pega a promessa que era para o rei para aquela época e transfere para a casa de Davi, a descendência de Davi. Aí lá em Mateus capítulo 1, quiser abrir a Bíblia comigo, vai ser colocado ali também, mas em Mateus capítulo 1, a partir do versículo 18, preste muita atenção para você ver o que Deus fala aqui. Ora, versículo 18 em diante, Mateus capítulo 1. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, ou seja, eram noivos, mas não se casaram, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo, dizendo, preste muita atenção como o anjo começa a palavra. José, filho de Davi, porque ele ia agora trazer a promessa de volta. Em Isaías, o profeta fala assim, já que você não quer a casa, vai ser para a casa de Davi. Aí no versículo 20 diz assim, quando ponderava essas coisas que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria tua mulher, porque nela o que foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu, agora vem Mateus fazendo um adendo, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí tem aqui um adendo de Mateus, que quer dizer Deus conosco. Aquilo que Acaz não quis naquela época, meu amado, Deus agora está falando assim, agora vai ser para qualquer um. Agora não é só para Judá, para o reino de Judá, não. Agora é para todos aqueles que quiserem ser salvos. Lá só falou que a virgem daria à luz a um filho e seria colocado o nome de Emanuel. Aqui Mateus pega e completa. Inspirado pelo Espírito Santo, ele
usa o original lá do Antigo Testamento e explica que Emanuel significa Deus conosco. Meu amado, essa semana é a semana do Natal e a gente não pode falar de outra coisa. Eu não sei se você comemora na sua casa. Na minha casa a gente já comemorou muito assim de uma maneira, na minha casa que eu falo, a minha família, né? Quando eu era pequeno, de uma maneira que não agradava muito a Deus não, viu? O pessoal sabe como que é, de vez em quando, né, saía até uns tapas na orelha, né? Bebida, aquelas coisas. Hoje nós nos reunimos, porque nós temos um motivo de nos reunir. Foi o que foi cantado aqui, o Salvador nasceu. O problema não é comemorar, meu amado. O problema é você esquecer o porquê ou quem você está comemorando. O problema não é você comer com a sua família, beber não. Não é você comer com a sua família, não é você estar com a sua família, ou também não tem problema se você quer passar sozinho. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, nós falamos aqui todo ano, Jesus não nasceu em 25 de dezembro, mas foi o dia que a humanidade escolheu, não foi pense nisso, meu amado, a humanidade escolheu. Não tem um continente no mundo, que não comemora o Natal no dia 25 de dezembro. É uma das datas, embora eles tenham transformado essa data em uma data, né, de compra, de lojas ter lucro, né, de pessoas trabalhar até tarde para vender mais, né, para poder arrancar o 13º do pessoal. O diabo, meu amado, ele não precisa destruir as coisas. Ele precisa simplesmente mudar o sentido. Guarde isso que eu estou te falando. Ontem nós tivemos uma confraternização de pastores lá em Varginha, da associação lá, e entre muitas conversas, uma das coisas, diante de tantas coisas que a gente viu, onde Deus é tirado, meu amado, alguém vai tomar o lugar. Guarde isso. Se você tirar Deus da sua vida, creia, alguma coisa vai tomar o lugar de Deus na sua vida. Se você tirar Deus de dentro da sua casa, alguma coisa vai tomar o lugar de Deus. Eles não acabaram com o Natal. Você reparou nisso? Eles simplesmente trocaram o sentido do Natal. Colocaram um senhor barbudo, vestido de vermelho, fizeram as pessoas se preocuparem mais com o que têm do que aquilo que são. O que nós somos, meu amado? Pecadores que precisam de salvação. Porque a mensagem de Natal é isso. A mensagem de Natal é que nós precisávamos de um Salvador. Como Acaz naquele momento estava para ser atacado, ele precisava de um Salvador. E quando Deus proveu para ele uma forma de salvá-lo, ele não quis. E ainda usou a mentira de uma religiosidade hipócrita. Fala assim, eu não vou tentar Deus, porque foi Deus, meu amado. É diferente de você subir num prédio e pular de cima e falar assim, Deus vai me segurar, e você vai tentar Deus. Mas se Deus, o Espírito Santo, fala assim, sobe aqui e pode pular, que lá embaixo vai ter alguém para te pegar, pode fazer sem medo, meu, se o Espírito Santo mandar. Lá era esse caso. Quem estava falando era um profeta usado por Deus, que falou para ele, olha, você está confiando nos homens, Acaz. Da mesma maneira, meu amado, a humanidade escolheu não aceitar o sinal. E aos poucos foi fazendo isso que eu acabei de falar. Foram apagando o Cristo. Apagaram o presépio, apagaram e colocaram árvores de Natal, luzes cintilantes. Não tem nada de errado não, meu amado. Não tem nada de errado. Não sei, né? Pense bem. Não tinha árvore de Natal lá quando Jesus nasceu. Não tinha trenó. Não tinha homem vestido de vermelho. Havia um homem e uma mulher que receberam a maior de todas as promessas, que dariam, a mulher, a virgem, daria a luz ao Salvador do mundo. O que tinha lá era um estábulo. O que tinha lá eram vacas, ovelhas. O que tinham lá eram pastores que receberam a notícia lá no campo onde eles estavam. E deixaram tudo, meu amado. Aqueles pastores deixaram as ovelhas dele e foram ver o que o anjo havia anunciado. Esse é o verdadeiro símbolo de Natal. Mas quando Mateus coloca aqui no capítulo, né, do livro dele,
perdoa, Senhor. Passa os trem ruins na nossa cabeça, meu amado. Mas, meu amado, quando Mateus escreve lá o significado de Emanuel, é porque ele queria que você entendesse o verdadeiro sentido do Natal. Não importa, meu amado. Alguns falam assim que Natal é todas as vezes que Jesus nasce no coração. Eu também creio nisso. Natal pode ser no dia que eu me converti. Não tem problema nenhum. Mas dentro dessa data, e tem toda aquela discussão, né? Ah, por causa do solstício de verão, o sol se punha a tal hora, que não sei mais o quê. Meu amado, que importa? Que importa que algumas pessoas falem isso? Para mim, o que a Bíblia fala é que Jesus veio. Que a Virgem deu à luz como o profeta havia falado 700 anos antes. E o negócio é tão sério que quem revelou isso para o pai humano de Jesus foi um anjo. Um anjo apareceu para ele no sonho. Sabe, ô José, aquela promessa que estava lá escrito no livro do profeta Isaías, Maria vai cumprir agora. Ela é a virgem que foi falado lá, porque a casa não quis a salvação. E o sentido de Emanuel, meu amado, é muito mais profundo do que a gente pensa. Quando você lê a palavra Emanuel, quando você vê o nome Emanuel, lembre-se de uma coisa: a doutrina da encarnação de Cristo é a maior de todas as doutrinas, meu amado. Porque Deus poderia descer do céu com todo o poder e glória. Poderia ou não poderia? Mas ele não cumpriria o propósito dele, que era salvar o mundo. Por quê? Porque haveria de haver um sacrifício para pagar o preço para que nós não recebêssemos a ira dele mesmo. E ele, para resolver o problema, sabendo que nós não seríamos capazes nunca de satisfazer e aplacar a ira dele, ele falou assim: eu, entre aspas, espero que você me entenda, já que eu trouxe o problema, eu vou dar a solução. Eu vou morrer. E era necessário que ele viesse em carne, meu amado. Quando você lê essa palavra e você vê alguém com o nome Emanuel, lembre-se: doutrina da encarnação de Cristo. Sem ela não há salvação. Sem ela não há salvação. Sem Natal, meu amado, não haveria salvação. E a gente aprofunda nessa questão da doutrina e a gente vai aprendendo sobre essa necessidade que Deus tinha que ter vindo em carne. E a gente aprende que essa doutrina, então, é o fundamento da nossa fé. Como que eu vou negar, meu amado, que Jesus não nasceu em carne? Por que eu não vou comemorar que ele nasceu? Tudo bem, você não quer comemorar em dezembro, comemora em janeiro. Tem país que comemora em janeiro. Sabia disso? Comemora, sei lá, no dia do seu aniversário. Hoje vou comemorar Emanuel. Assim como Jesus nasceu, ele nasceu em mim e me salvou. Comemore, meu amado. Eu vou te falar o porquê que você deve comemorar. Quando Deus veio, meu amado, e se manifestou como uma criança pequena, eu gosto quando as pessoas falam sobre isso. Quando falam assim: como é que pode um Deus grande, poderoso, um Deus que criou o átomo com aquela mãozinha tão pequenininha? Já parou para pensar nisso? Chorando para mamar? Sujando os cueros. Já parou para pensar nisso? Que humilhação para um Deus que poderia estalar o dedo e fazer tudo de novo. Mas ele nos amou tanto, 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 que fez um plano de salvação. E nesse plano da salvação, ele resolveu nascer. E ele se manifestou, meu amado. Por que ele enganou? Porque ele tinha que fazer 3 coisas. Preste muita atenção agora. Ele tinha que se manifestar ao mundo, amém? Ele tinha que se identificar com o homem, porque senão não teria como salvar, e ele precisava se associar ao homem. E você vai entender o porquê que eu estou falando isso, para poder salvar um homem. Então ele tinha que se manifestar, porque senão a gente não ia saber que ele era Deus. Você já parou para pensar? Ele chega, morre e não fala nada. Nasceu, trabalhou como carpinteiro, chegou um dia lá, resolveram matar ele. Uai, quem foi esse cara? Foi mais um aí que mataram aí. Não, mas ele veio revelar o Pai. Ele veio falar que tudo aquilo que estava escrito no Antigo Testamento não foi escrito à toa, não. Eu sou o cumprimento de tudo aquilo. Então, meu amado, eu vou ler alguns versículos e gostaria que você
tivesse paciência. Porque eu não preciso pregar, eu preciso mostrar o que a Bíblia fala para você sobre o Natal. Sobre o porquê é importante você comemorar o Natal. A primeira coisa, Deus se manifestou para se revelar ao homem. João capítulo 1, versículo 14. Todo mundo conhece, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O único, a palavra unigênito, meu amado, significa o único da mesma espécie. Ele era Deus e era homem. E ele foi o primogênito, porque ele foi o primeiro de todos a ser glorificado como um homem. Unigênito, porque é filho da mesma espécie, igual, mesma substância e mesmo poder e glória. E primogênito, porque nós seremos como ele é. Ele foi o primeiro a ser glorificado como homem, viu, amado? O corpo de homem, para que nós pudéssemos também ter. E no versículo 18 ainda vai falar assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Então, quando Deus se manifesta ao mundo, o primeiro propósito dele era se revelar. Revelar o porquê. O porquê do Antigo Testamento. O porquê de tantas profecias. O porquê que o homem precisava ser salvo. O Evangelho é a boa notícia, meu amado. Qual a boa notícia? Estávamos todos nós condenados. Mas o Senhor manifestou a sua graça para nos salvar. João capítulo 14, versículo 9, Jesus se manifestando, Jesus falou assim, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai? Você entendeu o propósito? Por que ele tinha vindo como homem? Porque ele tinha que revelar ao mundo o Pai. Ele tinha que mostrar um caminho de volta para o Pai. É por isso que nesse mesmo capítulo ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu gosto, esse versículo agora é um dos versículos que eu gosto muito, meu amado. Porque ele explica todo o Antigo Testamento na pessoa de Cristo. Hebreus capítulo 1 diz assim, olha a manifestação. Por que Jesus tinha que se revelar? Hebreus 1, do 1 ao 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, no tempo da igreja primitiva, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O propósito de Deus, meu amado, em Cristo Jesus era revelar-se a si mesmo como Deus, o Pai, e revelar que tudo aquilo que havia sido escrito era verdade sobre ele. Antigamente ele falou pelos profetas, mas agora, diz o autor de Hebreus, ele nos falou pelo próprio Filho, revelando que tudo é a verdade. Então o primeiro propósito de Deus se manifestar como homem, meu amado, era revelar o Pai à humanidade, ao mundo, a nós. A segunda coisa, ele tinha que se identificar como homem, encarnação. É por isso que nós falamos, não é reencarnação não, pelo amor de Deus, meu amado. É encarnação. Pelo amor de Deus, não lê algumas coisas que tem na internet não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Jesus não reencarnou, meu amado. Jesus nasceu como homem, morreu, ressuscitou, foi glorificado e em breve voltará com o corpo ressuscitado, para ninguém falar que ele foi reencarnado. Com os punhos, ou a mão, não sei onde que foi, os punhos ou a mão furado, para poder mostrar, é o mesmo corpo. Eu não me reencarnei não, eu morri e ressuscitei. Mas essa encarnação de Jesus, ou seja, nessa manifestação dele no corpo humano, ele precisava fazer, meu amado, por quê? Para que as pessoas pudessem vê-lo, ver que Deus não está longe, ver que Deus está bem próximo da gente. Mateus capítulo 1, versículo 18 diz assim, ora, é o texto que nós lemos, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, uma mulher, desposada com José, um homem, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A encarnação de Cristo não foi um processo meramente humano.
houve uma intervenção do Espírito Santo para fazer com que aquele óvulo fosse fecundado. E toma cuidado com o que você lê na internet, viu, meu irmão? Tem absurdo sobre isso. Eu não preciso saber o que Deus fez, não. Eu preciso saber que a palavra diz que ela ficou grávida pelo poder do Espírito Santo. Se Ele é o Criador de tudo, como que Ele não pode criar um corpo para Ele mesmo, no útero de uma mulher? E diz, então, que ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Meu amado, essa é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia, a encarnação, como eu falei, de Cristo, porque sem ela não haveria salvação. Ele tinha que se manifestar como um homem. E por quê? Aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Em Romanos capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim: com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por que ele fala isso? Por causa da promessa. A promessa que Deus fez ao próprio Davi, que um descendente dele sentaria no trono por toda a eternidade. Isso vai se cumprir no milênio em diante. Amém? A promessa de que a virgem daria à luz a um menino e se daria o nome dele de Emanuel. Aí Paulo continua, da descendência de Davi, versículo 4. E foi designado filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele tinha que se encarnar, meu amado, se identificar como homem, porque ele tinha que padecer como homem, não como Deus. Na cruz, não era Deus Todo-Poderoso, era um Deus humilhado, morrendo em nosso lugar. Um Deus que se humilhou, se tornou como uma criatura dele. É por isso que Paulo é bem pontual, na que fala assim, e foi designado Filho de Deus, com poder. Qual poder? Com espírito de santidade, ou seja, ele não pecou. E pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, ou seja, é a ressurreição, meu amado, que trouxe a salvação. E ele precisava encarnar. O Nadal existe porque um Deus encarnou pelo poder do Espírito Santo. Segunda Coríntios capítulo 5, vai falar assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, porque nele fosse, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Preste atenção, meu amado, às vezes a gente lê o versículo e não percebe. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus jamais pecou, meu amado. Aí você tem que prestar atenção, ele o fez pecado, ou seja, o próprio Pai o fez pecado. Mas qual pecado? Ele é o pecado? Não, a carne do pecado. E o que é a carne, meu amado? A carne é aquilo que nos separa de Deus, no sentido de nos levar a agradar a nós mesmos antes dele, a fazer as nossas vontades, satisfazer o nosso ego e não o dele. E é interessante, meu amado, que muitas pessoas sofrem porque satisfazem o seu ego. Já parou para pensar nisso? Um camarada comete um crime, vai para a cadeia, sofre as penas lá na cadeia. Por quê? Porque ele decidiu satisfazer o ego dele. Qual que era o ego dele? Sei lá, roubar um celular, matar uma pessoa. Ele foi satisfazer o ego dele, porque a Bíblia é contra tudo isso. Os irmãos entenderam? Por que a carne nos separa de Deus? Porque o pecado nos faz cada vez mais fazer coisas que não é de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A nossa semelhança é a semelhança humana. Humana o quê? De estar preso numa carne que é o quê? Fraca. A semelhança do ser humano. A semelhança como um homem. No capítulo 7 de Hebreus 7, versículo 26, vai confirmar isso. Hebreus 7, 6. Vai falar assim, 26, 7, 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus. Aqui está falando já ele glorificado como sacerdote. Em Filipenses, capítulo 2, esse é muito conhecido, né? Versículos 6, 7.
Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7 diz assim: pois ele subsistindo em forma de Deus, presta atenção que a palavra é subsistindo, ou seja, estar abaixo da forma de Deus. Sub significa estar abaixo. Submarino. Sub, a palavra sub significa estar abaixo, tá? Ou escondido, dependendo. E ele subsistindo em forma de Deus, ou seja, estando abaixo da forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Jesus tinha que se manifestar para que o mundo o conhecesse, meu amado. Vocês já perceberam o que eles querem fazer no mundo hoje? Querem apagar Jesus. Eles tentaram apagar a igreja, não deu certo. Tentaram apagar a história da igreja, não deu certo. Tentaram apagar a Bíblia, não deu certo. Agora eles querem apagar o quê? Jesus como? Falando que ele era um homem comum, que ele só foi um profeta. Eles querem apagar, que ele foi só um cara muito sábio. Inclusive você vai encontrar alguns falando assim que ele foi até monge no Tibete. Você acredita nisso? Que antes dele manifestar o poder lá, ele encontrou o chakra dele e absorveu o poder do universo porque era um monge tibetano. As coisas que eles querem tudo, menos falar que ele é um Deus encarnado, o Filho de Deus, Salvador dos homens. Porque quando eles tirar a salvação de nós, da humanidade, meu amado, aí o mundo realmente vai estar perdido. E ele precisava se manifestar como homem, por quê? Gálatas capítulo 4, 4 e 5. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5. Vindo, porém, a plenitude do tempo. O que significa a plenitude do tempo? A palavra plenitude de tempo significa no tempo exato em que Deus determinou. Quando Deus preparou a data, o dia, a hora, quando Deus quis naquele período, quando Deus determinou que fosse naquela hora, a plenitude é o momento certo que Deus determinou. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei condenava o pecado, para resgatar os que estavam sob a lei do pecado, a lei que condenava o pecado, a lei que castigava o pecado, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Deus não queria ter só um filho, Ele queria que nós voltássemos a ser filho dele. Por que Jesus tinha que encarnar? Ele tinha que se associar. O que é associar, meu amado? É ter comunhão. Alguns textos nós já até lemos aí, mas ele tinha que ter comunhão, ou seja, ele tinha que ser tocado, ele tinha que comer, ele tinha que sentar na mesa, ele tinha que deixar as pessoas tocar nele, para que as pessoas soubessem que eles se importavam com elas. Hebreus capítulo 2, versículo 17 ao 18, diz assim, esse versículo também é um dos versículos que você tem que ter marcado na sua Bíblia, meu amado. Hebreus 2, 17 e 18, diz assim: por isso mesmo, convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Ele tinha que ser semelhante a nós, ele não poderia ser só Deus, meu amado. Imagina ele descer aqui, igual eu falei, com toda a glória, mas ele queria mostrar, o que Deus queria mostrar? Que mesmo sendo humano, nós temos a capacidade de agradar a Ele. Obrigado, irmão. Agradar a Ele. Aí diz mais: para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Por que ele tinha? Ele tinha que ter essa afinidade. Entenda aqui a palavra que eu falei aqui, associado, essa afinidade, para que as pessoas entendessem, olhasse para ele e falasse assim, ó, ele é uma figura humana, olhasse para ele e entendesse que ele passava as mesmas dificuldades que nós e pudesse entender. Porque seria assim, seria muito fácil a gente virar para Deus e falar assim, eu acredito que tem gente que faz isso. O Senhor não sabe o que eu estou passando. Não é isso que a gente ouve de vez em quando? De vez em quando a gente conversa com alguns irmãos, não é aqui na igreja não, viu, meu amado? Eu tenho
né? Bastante gente. Aí você está conversando com ele e ele fala assim, mas o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu posso falar para você, meu amado, Deus sabe. Deus sabe. Por mais pior que seja o que você está passando, Ele sabe o que é sofrer. É por isso que fala aí, eu vou ler de novo. Versículo 17. Por isso mesmo, confia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. Tentado aqui, meu amado, não é só no sentido de tentado para o pecado, não, viu? Essa palavra tentado, às vezes na Bíblia é traduzida por tentado, mas significa experimentado, provado, que inclui também a tentação para o pecado, mas experimentado na dor, no sofrimento, na necessidade. Jesus teve fome. Jesus teve fome. Jesus ficou cansado. De vez em quando ele ia para o monte, não era só para falar com o Pai, era para descansar. Se você não sabe disso, Jesus cansava, machucava os pés. E Ele sabe do que nós precisamos. Ele sabe aquele dia que você está miseravelmente acabado? Você fala assim, só a morte. Eu não sei se você já pensou nisso, meu amado. Não estou falando para você tentar suicídio, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando quando você chega naquele limite seu que você fala assim, não estou suportando. Jesus esteve aí com você. Ele está aí com você. A diferença é se você acredita ou não, meu amado. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. No capítulo 5, aí de Hebreus, já estou terminando, viu, meu amado? No capítulo 5 de Hebreus, versículo 7 em diante, diz assim, Ele, Jesus, preste muita atenção nesse versículo, Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Por que tem pessoas na igreja, meu amado? Muitos, né? Não é todo caso também não. Mas por que tem muitas pessoas, sim, anos e anos que eu estou na igreja, meu amado, que eu vejo que a pessoa não muda, fica do mesmo jeito? Porque ele não quer obedecer. Ele não quer ver a mudança na vida dele. E olha só o que fala esse versículo. Para todos que lhe obedecem. Quer ver a misericórdia de Deus na sua vida? Você quer ver Deus se manifestar nos momentos que estiver assim, mais trágico da sua vida? Você precisa primeiro obedecer a Ele. É o que está falando esse versículo aí. Olha só o finalzinho que fala aí, ó. Embora, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado como homem, um Deus sendo aperfeiçoado como homem, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A salvação é para quem obedece, meu amado. O socorro é para quem obedece. Deus não tem compromisso, meu amado, com quem não tem compromisso com Ele. Ele tem misericórdia. Às vezes Ele socorre uma pessoa ou outra pela misericórdia, mas compromisso Ele tem com quem obedece a Ele. Porque é a palavra do Senhor que diz isso. 1 Timóteo capítulo 2. Ele tinha que se associar conosco como homem para passar por aquilo que nós passamos, para ter afinidade e entender o que nós sofremos, para a gente não ter aquele negócio de falar assim, o senhor não sabe o que eu estou passando. 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele sofreu como um homem, ele nasceu como um homem, sofreu como um homem, morreu como um homem, ressuscitou como um homem e foi glorificado. Se você conhece a Bíblia, você vai entender que depois disso fala assim, aí ele recebeu a glória do Pai de volta. Mas até o processo da glorificação, tudo que ele passou, meu amado, ele passou como um homem. Nasceu como um homem, morreu, sofreu como um homem, morreu como um homem, ressuscitou como um homem, foi glorificado e retornará como um rei glorificado. Eu gosto dessa frase. Falaram que ele ia nascer, ele nasceu. A Virgem deu o sinal, ela deu a luz.
e o Emanuel nasceu. Ele falou que ia sofrer, foi ele quem falou, além dos profetas. Estamos subindo para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos gentios, será cuspido, humilhado, e depois de 3 dias ressuscitarei. Ele falou que ia sofrer e sofreu, falou que ia morrer e morreu, falou que ia ressuscitar e ressuscitou. A última promessa a ser cumprida, ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é Natal, meu amado. Natal é essa promessa, Natal é todo dia, todo Natal você lembrar que ele, todas as promessas se cumpriram nele. Todas as promessas. E essa questão, meu amado, da encarnação de Jesus é tão séria. Eu vou ler esse versículo e depois vou ler mais um para a gente terminar. É tão sério que João nos advertiu. 1 João capítulo 1. 1 João capítulo 1. Versículo 14. 1 João capítulo 1, versículo 14. Preste atenção no que João fala sobre a encarnação de Jesus. 1 João capítulo 1. Não tem? Então eu anotei errado aqui. Eu estou vendo uma coisa e lendo outra. Eu vou citar o versículo. É quando João fala assim, que se vier alguém falar que Jesus não veio em carne, esse é o anticristo. Olha como é séria a questão da encarnação. Se dissermos, não, é o que fala que quando Jesus vier, quando alguém vier e falar que Jesus não veio em carne, 1 João capítulo 2, versículo 22. A gente não lembra certinho, mas quando a gente manuseia a Bíblia, a gente lembra, minha amada, que está anotado aqui, ó. Amém? 1 João capítulo 2, versículo 22. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Filho, o Pai e o Filho. Não, ainda é mais para baixo aqui, vê? Fala, irmão. Ajuda o pregador. 1 João 4, 3. Está marcado aqui também. Eu só pus o dedo no lugar errado. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tende ouvido... Não, não é isso também não. É o que fala assim, que o que... 2. E nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus Cristo, a Jesus não procede de Deus. Ou seja, se não confessar, meu amado, que Jesus Cristo veio em carne, ele é um anticristo. É a maior mentira. Sabe por quê, meu amado? Se Jesus não vier em carne, como eu falei, não haveria salvação. Não haveria Salvador. Então, o que eles querem fazer é apagar a salvação em Cristo Jesus. Vou ler de novo aí, ó. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual temos ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Amém. Para terminar, meu amado, Isaías capítulo 9 foi a última música que o grupo de louvor louvou nessa noite. Eu vou ler o versículo 2 para você entender o que fala o capítulo 9 e depois vou pular para o 6 e para o 7. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte
resplandeceu-lhes a luz. Versículo 6. Porque o menino, qual é a luz que eles viram? Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Jesus se manifestou para poder fazer cumprir o juízo e a justiça. Nós lemos lá em Romanos capítulo 1, o juízo, porque toda a humanidade estava condenada à morte eterna, o castigo eterno. O juízo é de Deus, meu amado. O juízo é de Deus. O demônio não tem poder nenhum. O juízo é de Deus. Mas para poder fazer com que esse juízo, essa justiça fosse feita, ele se manifestou. Eu vou ler de novo o versículo. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Meu amado, o Natal está aí. Que você possa celebrar com a sua família o verdadeiro sentido do Natal. Jesus nasceu. Não foi dia 25, mas ele nasceu. E nós temos motivo sim de comemorar. De pelo menos fazer uma oração, falar assim: Senhor, muito obrigado, porque um dia o Senhor nasceu. Eu até sei que não é hoje, Pai, mas eu sei que o Senhor nasceu, sofreu, morreu, ressuscitou e em breve voltará para cumprir todas as promessas que está na tua palavra. Fique de pé no seu lugar. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por tua palavra. Ela não volta vazia, ela cumpre aquilo para o qual ela foi liberada. E nós sabemos que nessa noite o propósito é abrir os olhos da tua igreja sobre o verdadeiro sentido do Natal. Não há problema nenhum, nós sabemos disso, porque não pesa no nosso coração estar sentado à mesa com nossa família, ou não ter nada, Pai, para poder sentar à mesa. Mas podemos sim, Pai, escolher um dia e celebrar o teu nascimento como homem, a encarnação do teu Filho, o primeiro de muitos, o unigênito da mesma espécie, que se manifestou para nos salvar, para morrer, ressuscitar e aplacar a ira, o juízo, e pela justiça dele, nós fomos feitos justiça para o Senhor. Os que creem, todos os que creem foram feitos justiça para o Senhor. Pai, que nós possamos ter essa consciência, e que em cada casa, em cada família, Pai, que ouviu essa pregação nessa noite, Pai, quando estiverem comemorando o Natal, possam ter essa consciência, o motivo do porquê o Jesus teve que nascer como um homem, como Deus teve que encarnar como um homem, para poder ter afinidade, para poder se revelar, para poder se associar e trazer toda a verdade, para que o homem pudesse ser salvo. Que nós possamos viver essa verdade, Pai, não só na noite do Natal, mas todos os dias. Todos os dias possamos andar em obediência, Pai, para podermos cumprir a Tua vontade, porque a Tua vontade não é só a salvação, mas também a santificação, para que nós estejamos prontos para a glorificação eterna. Senhor, manifesta o Teu poder nessa semana, na vida, Senhor, de cada família aqui representada, daqueles, Senhor, que estão ouvindo essa pregação, e de todos os outros, Pai, que ainda a ouvirão, Pai. Manifesta o Teu poder de graça, de misericórdia, de verdade, revelando a verdade, Senhor, do Teu Evangelho, da encarnação de Cristo, o fundamento da fé cristã, sem a qual, Senhor, todas as outras doutrinas são desfeitas. Que nós possamos ter essa consciência, Pai, de que o Senhor se encarnou como homem para nos salvar e nos dar a eternidade, e viver essa verdade todos os dias da nossa vida, hoje e sempre. Amém e amém. Queremos agradecer a presença da Franciele. Quem é a Franciele? Obrigado, irmã, sua família também. Fique à vontade, sempre que quiser, a casa é nossa.
incluindo a irmã. Pode vir participar, para a gente é uma alegria, tá? Vamos orar pela irmã Marlene, né, que fez aniversário ontem, o irmão Helder, que vai fazer no dia 21, a irmã Bernadette, né, é mãe da irmã Nancy. Que dia que vai fazer? Dia 23. E a irmã Gisele. Que dia que é, irmã? Já comemora 2 vezes. Amém? Vamos orar pelos irmãos? Senhor, nós queremos apresentar a Ti a vida da Marlene, que fez aniversário ontem. Obrigado, Senhor, pela vida da sua serva, que tem te servido, Senhor. Que tem, Senhor, vivido de acordo com a Tua vontade. Que ela tenha tido, Senhor, um dia de graça, de bênção. E neste novo ano que se inicia, Pai, que se iniciou ontem na vida dela, ela possa ainda ver muitas, Senhor, das Tuas promessas se cumprindo na vida dela. Pai, nós queremos apresentar a vida do nosso irmão Helder, da nossa irmã Bernadette, mãe da Nancy, da Gisele, Senhor, que está aqui presente, Senhor, que estarão fazendo aniversário essa semana. Senhor, eu te peço uma bênção especial por cada uma delas, Pai, dessas irmãs, Senhor, do irmão Helder e das irmãs que estarão fazendo aniversário. Pai, que o Senhor possa atender um desejo íntimo do coração deles, mas acima de tudo, Senhor, nós te pedimos que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia, a Tua provisão, o Teu cuidado, a Tua proteção, seja sobre a vida dos Teus filhos, e que em cada novo dia, do novo ano de vida deles, Pai, eles possam, Senhor, experimentar, ser guiado pelo Senhor, ser conduzido pelo bom pastor, Pai, e poder ter bênçãos e mais bênçãos, Senhor, para poder testemunhar da Tua glória na vida deles. Nós os abençoamos, Pai, de uma forma especial, e te pedimos que a Tua graça, a Tua bondade seja sobre a vida deles, todos esses dias, nesse novo ano de vida, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Meus irmãos, eu vou fazer, antes de fazer a oração para a gente encerrar, lembrando que no próximo domingo nós não teremos o culto. Amém? Mas nós teremos sim, na quarta-feira, o culto de oração dessa semana, e depois na outra semana, na quarta-feira, a nossa reunião de oração. Por que nós não fazemos o culto no domingo que vem? Porque é véspera de Natal e nós entendemos que é um momento de você passar com a sua família. Amém? Então, como o pessoal gosta de ceiar, né, comer à noite, pode ser almoço, meu amado, mas a maioria gosta de ceiar, então que você tenha um belo jantar com a sua família. Que seja arroz e feijão e angu, meu amado, mas que seja com a graça de Deus. Pois não. Tá. Aí nós vamos voltar no outro domingo, daqui 15 dias, que já é a véspera da passagem do ano. Aí nós vamos fazer aquele culto abençoado que nós fazemos todos os anos, inclusive fazendo a nossa ceia de fim de ano como igreja. Aí tem lá no grupo da igreja lá a listinha, se você não pôs seu nome, pode pôr. Né? Se você não puder trazer nada, pode vir também, que aqui sempre Deus multiplica e abençoa. É uma coisa maravilhosa, né, irmão? É uma coisa assim, poderosa, meu irmão. O pessoal come à vontade, sopra, leva para casa, e Deus tem sido maravilhoso. Sabe por quê? Porque todos que trazem com amor, em unidade, para celebrarmos um ano de bênção. E pedir que mais um ano venha. Não há nada de especial também no dia 31, mas já que o pessoal faz, nós também fazemos. Amém? Não tem nada de místico, né? Não tem nada disso. Mas então no dia 31 nós voltamos no culto. Que hora que vai começar, pastor, o culto no dia 31? 9 horas a gente começa, porque a gente termina um pouco mais cedo para a gente poder cear mais cedo. Né? Pessoa jovem como eu tem que comer mais cedo. Então, aí para a gente poder passar o ano junto. Então, se você quiser abençoar os irmãos, põe o seu nome lá na lista. Qualquer coisa, procure a nossa irmã Leia, procure a gente para poder falar, eu não posso trazer isso, mas queria trazer isso. Às vezes não está lá na lista que você quer trazer, de repente você quer trazer um boi, né, para fazer um churrasco, a gente recebe também, amém? Mas se você não puder trazer nada, meu amado, com o maior carinho e respeito, não fique intimidado e não fique constrangido, amém? Nós entendemos cada momento da vida de cada um, tá? Nós temos o prazer, se tivermos como compartilhar com qualquer um, amém? Então não fique constrangido por ter uma lista lá e traga com alegria, mas se puder, traga o que está lá, amém? Vamos terminar, vamos agradecer a Deus.
Senhor, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por tua palavra, obrigado por cada um que esteve aqui presente, assistindo essa live. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem se manifestado em nosso meio. Esperamos, Senhor, que durante essa semana, essa glória que se manifestou aqui, continue, Senhor, todos os dias da nossa vida. Nos inspire, Espírito Santo, a te buscar a cada manhã, a buscar a presença de Deus, a ouvir a tua voz, a meditar na tua palavra, para podermos nos alimentar. Pai, nós pedimos uma bênção especial sobre a nossa nação, sobre o Brasil. Tantas coisas, Senhor, ruins acontecendo, tantas coisas desmotivando, Pai, a nossa nação, mas nós não esperamos nos homens, nós não esperamos nos poderes constituídos, como Acás, Pai, foi pregado nessa noite, esperava da Síria. Nós esperamos no Senhor, porque nós acreditamos no Emanuel, no Deus conosco. Que essa nação possa reconhecer o Senhor como Deus, que essa nação, Senhor, possa ter, Senhor, os olhos abertos para a verdade, e tudo aquilo que não provém de Ti, que está sobre essa nossa nação, seja, Senhor, revelado, seja destruído pela verdade do Teu poder e da Tua glória. Abençoa os governantes, Senhor. Lá, Senhor, de Brasília, desde o presidente aos deputados e senadores, Senhor, aos governos, Senhor, dos estados, aos deputados estaduais, a essa cidade, Senhor, o prefeito que aqui está, os vereadores aqui de São Sebastião da Bela Vista e todos aqueles que exercem autoridade sobre essa cidade, juízes, Senhor, professores, Senhor, policiais, promotores, Senhor, todos que de alguma forma podem intervir, que sejam tementes a Ti, Pai. Nós te pedimos que haja temor no coração para que eles busquem a justiça e não, Senhor, satisfazer os seus próprios prazeres ou a forma que eles pensam que deve ser feito. Reine, Pai, sobre essa cidade. Reine, Senhor, sobre o estado de Minas Gerais. Reine sobre a nação do Brasil. Se revele, Senhor, àqueles que ainda não Te conhecem. Use a Tua igreja, Pai, aqui em Bela Vista. Nos use, Senhor, nos dê alma, Pai. Nos dê alma. Nós também, Senhor, apresentamos a Ti os propósitos, Senhor, para a construção, Senhor, do templo. Para aquilo que nós colocamos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor conduza tudo conforme a Tua vontade. E não a nós, Pai, ao Teu nome dai glória. Para a glória do Teu nome, em o nome de Jesus, que em breve virá, nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Que o amor de Deus, a graça bendita em Cristo Jesus, a unidade, a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida, sobre essa igreja, sobre as nossas famílias, e toda a igreja diga amém. Cumprimente seu irmão e vamos à paz do Senhor. Amém.